Glória a Deus, mais uma vez estamos aqui para estarmos trazendo uma palavra do Senhor. A palavra de hoje se encontra em Lucas capítulo 3, somente o versículo 7. Segundo a minha versão, vai dizer assim: Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Glória a Deus. Em outras versões vai dizer: quem vos induziu a fugir da ira futura? Em umas versões diz ensinar, outras versões diz induziu ou convenceu, levou. Algumas palavras chegam a dizer manipulou, incitou a pessoa a estar. Logo nós percebemos dentro disso que nós temos que prestar muita atenção, nós que ensinamos a palavra do Senhor. Aquele que ensina, aquele que prega, aquele que maneja a palavra, ele tem que ter uma grande responsabilidade. Porque muitos vão dizer que existem muitos pecados que vão levar pessoas a sofrer e até para o inferno. Mas Jesus ele disse: se vós fazei que algum dos pequeninos meu se perdessem, melhor seria que amarrasse uma pedra no pescoço e jogasse no mar. Jesus estava falando de consequências. Jesus estava falando de penalidades. Jesus estava dizendo por quê? Porque leva. E muitos achando que estão fazendo bem, líderes, estão levando a muitos a se escandalizar, muitos a pecarem, muitos a desviarem da sã doutrina, da sã palavra, do caminho da salvação. Caminho esse que manda pregar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Esse é o caminho. Só que muitos estão sendo enganados por uma porta larga, a qual Deus não prometeu. Porta essa que está levando muitos ao inferno. Por isso que João Batista falou: ei, acordem, se orientem, prestem atenção. Vocês têm o Espírito Santo de Deus, vocês têm a palavra, vocês estão sendo enganados. Jesus, em outra feita, pegou e falou: ei, vocês podem seguir o que eles falam, mas não andam segundo o caminho que eles estão andando, falando dos fariseus. Por quê? Porque muitos às vezes vão acabar seguindo caminhos e sendo induzidos por ensinamentos, não por palavras, mas por atitudes. Ah, se o líder mente, eu também minto. Se o mundo engana, eu também engano. Se o líder pode fazer, eu também posso. Ei, cada um prestará conta da sua alma, da sua vida a Deus. Naquele grande dia, não será você se justificando no seu líder, no seu pai, na sua mãe, no que você entendeu, no que você percebeu. Não. Cada um será julgado segundo a sã doutrina, a palavra de Deus. Deus não vai julgar você segundo um vade-mecum de advocacia, não vai julgar você segundo um livro de medicina que as pessoas têm que ler, teorias, filosofias. Não. Você vai ser julgado segundo a sã palavra de Deus. A mente de Deus está nas Escrituras. E é sobre isso que nós vamos ser julgados e apontados. Para que nós venhamos agora prestar contas. O apóstolo Paulo chega a dizer que o líder tem que se esmerar para que ele venha fazer o quê? Para que ele venha trazer a sã doutrina, ensinamentos. Mas também o apóstolo Paulo vai dizer que nos últimos dias muitos vão trazer o quê? Ensinamentos de homens, ensinamentos de demônios. E nos nossos dias o que mais tem são homens ensinando aquilo que Deus
não ensinou. E outros ainda sendo influenciados ou até possessos de demônios. Por isso muito importante o quê? O Espírito Santo, o discernimento, o entendimento, ou como os bereanos, olhar as Escrituras, porque nelas tem palavra de vida. Aquele que anda segundo a palavra de Deus é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. A palavra de Deus, ela é inerrante, a palavra de Deus, ela guia, a palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela liberta, a palavra de Deus, ela renova, a palavra de Deus é perfeita. Mas a palavra de Deus, ensinada, interpretada, analisada e praticada conforme Deus quer que seja. Não segundo o que pensamos, não segundo o que queremos, não segundo o que achamos melhor para nós mesmos. E muitas pessoas agora ela não tem isso. Está tomando para si uma função de mestre, de pregador, de ensinador porque achou bonito. Porque tem uma promessa, porque tem uma chamada, mas ainda não está preparado, não foi discipulado, não se aprofundou nas Escrituras, não conhece a sã doutrina. O apóstolo Paulo chega a dizer: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo. O nosso exemplo é Cristo. Cristo é o verbo é a palavra é vida e a vida transforma nossas vidas. O apóstolo Paulo falou: eu sou imitador, sejam meus imitadores, não porque eu sou judeu, não porque eu sou rabino, não porque eu sou da tribo de Benjamim, não porque eu falo bonito, não porque eu tenho uma boa oratória, não porque eu estudei nas melhores faculdades, mas porque eu sigo os passos de Cristo. Então há uma grande diferença. Nós estamos vivendo tempos difíceis, dias trabalhosos. Narase, contemplácia. Dias que pessoas estão tomando o púlpito em vão. E até aqueles que tinham compromisso com a sã doutrina estão deixando persuadir, como Paulo diz para Pedro: ei, não se deixa persuadir. Paulo vai repreender a Pedro, porque Pedro estava se deixando ser persuadido, manipulado. E ele estava o quê? Tendo um desvio na sua conduta, desvio no seu caráter, deixando de fazer aquilo que tinha que fazer. Mas ele estava sendo político, ele estava sendo maleável, ele estava sendo omisso, ele estava faltando com a verdade, ele não estava sendo verdadeiro, puro, segundo o Espírito, segundo a palavra, segundo a fé e segundo a sã doutrina. Mas ele estava ali querendo: nós não podemos perder. E hoje o que vai levar líderes, tem muitos líderes errando, trazendo ensinamentos, facilitando, encurtando a porta do céu, enlarguecendo, quer dizer, a porta do céu, e trazendo muitos para perto. Mas eu prefiro a sã doutrina, prefiro 100 dentro da igreja que esteja salvo, do que uma igreja com 3.000 membros e 5 salvos, 3 salvos. Por quê? Porque só 3 levam uma vida verdadeira na sã doutrina. Confia em Cristo, vive o padrão da palavra em santidade. E a maioria. João Batista ele dizia: ei, vocês querem ser batizados? Vocês dizem ser cristãos? Vocês dizem seguir as leis? Vocês dizem estar preparados para ser batizado? Eu quero dizer uma coisa para vocês: vocês estão indo para o inferno. E o pessoal não entendeu. João Batista estava dizendo: vocês estão indo para o inferno. Vocês não estão indo para o céu, não. Vocês estão indo para o inferno. O inferno está lá com a porta aberta. Vocês estão achando que estão indo para o céu. Mas quem ensinou vocês esse caminho? João Batista sabia que eles foram ensinados por alguém. João Batista estava dizendo: quem é esse líder? Quem é essa raposa? Quem é esse infiel? Quem é esse que não segue os padrões da palavra de Deus, vem trazendo ensinamento? João Batista na frente, ele vai ensinar muitas pessoas a se alinharem. Quando as pessoas ficaram com medo do inferno, porque viu que estava trazendo falsos ensinos, procuraram João Batista e falaram que chegou soldados, chegou um monte de gente falando: então diz para nós, então, qual que é o verdadeiro ensino?
E João Batista começou a ensinar na escola dominical. Se você for olhar na revista da escola dominical, parafraseando, João Batista trazendo ensinamentos antes do batismo. Vós, contentais com vosso saldo, viver uma vida reta, íntegra, sujeita a Deus, seja generoso, seja bondoso, seja amoroso, seja fiel, seja justo, seja íntegro, seja prudente, seja sábio, seja obediente, seja servo, seja filho, seja bondoso, misericordioso e etc. João Batista vai pregar, João Batista vai trazer o sã doutrina. E muitos têm trazendo ensinamentos errados. E porque muitos hoje em dia não leem Bíblia, não buscam conhecimento de Deus, não conferem nas Escrituras. Hoje em dia o que mais tem são pregadores de... O apóstolo Paulo vai falar. Filósofos. Hoje em dia nós temos na igreja e nos nossos púlpitos tem filósofos. Nos nossos púlpitos, infelizmente, tem o quê? Coaches. Autoajuda. Trabalhando com psicologia. Palavras de motivação. Trabalhando com palavras de motivação. Palavra que ela não vai trazer a edificação. Porque o que traz edificação é a sã palavra. Deus, teu compromisso é com a sã palavra, não é com filosofia, não é com autoajuda, não é com cursos de e etc, não é com palavras de bajulamento, de encorajamento, mas é com a sã doutrina. Jesus, ele disse, essa palavra, eu tenho compromisso com essa palavra porque ela é fiel e ela vai se cumprir. Mas Jesus não vai fazer cumprir filosofia, palavra de autoajuda, palavra de automotivação, esses cursos que muitos estão fazendo aí. Ah, mas é para ajudar no conhecimento. Não, conhecimento antigamente eu fui treinado nas igrejas que era a sã doutrina. Ah, e como é que você vai saber como é que comporta a alma? Pelo Espírito Santo, pela graça, pela revelação do Espírito, pela palavra de Deus, a palavra do conhecimento, a palavra da sabedoria, a palavra da revelação, pela sã doutrina, pelo Espírito Santo, pelos dons espirituais. Não é pela inteligência humana, não é por filosofia, não é por essas coisas que nós vemos hoje em dia. Hoje em dia porque muitos não oram, muitos não buscam, muitos não têm buscado de Deus e recebido de Deus. Estão procurando caminhos mais fáceis. E tem trazido ensinamentos que tem levado muitos para ir para o inferno. E João Batista já chegou e já falou, quem vos induziu a levar muitos ir para o inferno? Em outras palavras, Jesus falou, João Batista estava dizendo, vocês já estão no inferno. Vocês já estão indo. Vão pagar o preço por cada alma. E estava ali. Mas por que tem muitos que aceitam? Muitos líderes, eles são líderes enganadores. Infelizmente. Jesus falou. Ah, mas enganadores por quê? Quer que eu diga um líder que se tornaria um líder enganador? Vou dizer pela Bíblia. Pedro estava pregando, estava expulsando o demônio, estava fazendo grandes coisas. Os obreiros de Deus, chamados, separados, escolhidos, cheio da graça, cheio da fé, cheio do poder, cheio da unção, cheio da sabedoria, cheio do conhecimento, tinha chamado, tinha fundamento, tinha tudo. E eles estavam fazendo a obra de Deus. E ali um veio lá, ele foi ver aquilo, ele achou bonito e ele queria pagar para ter. Porque ele viu aquilo como empresa. E tem muitos que estão agora no mesmo caminho que aquele entrou. E tem muitos que estão na igreja vendo como negócio, tem feito igreja como empresa. Estão enganando as pessoas por causa do dinheiro. Uma das motivações que levam muitos líderes a trazer falsos ensinos é por troca de dinheiro. Eles estão querendo arrancar dinheiro com falsos ensinos. Coisas que Deus não disse. Coisas que Deus não aprovou. Coisas que Deus não mandou fazer. Ah, mas a gente faz pela fé. Ei, a oferta tem seus padrões. A oferta tem seus limites. Tem oferta com propósito. As ofertas têm suas ofertas específicas com propósitos. Não estou dizendo
Nós temos que ser generosos na casa de Deus, abençoar, ser generoso. Aquela mulher que abençoou a Deus com mais do que ela tinha que fazer no Antigo Testamento. A Bíblia vai dizer que ela foi abençoar a casa de Deus. E ela abençoou o profeta ali. Eu prego essa mensagem. A Bíblia vai dizer que ela ofertou. Como você está dizendo que ela ofertou? A Bíblia fala que quando ele passou, ela semeou na vida do profeta, uma oferta. Ela se tornou se nós formos parafrasear dentro de uma revelação, ela foi dizimista. Como assim dizimista? Toda vez ela ofertava. O dizimista, todo mês, ele está lá com a sua oferta. Não é quando alguém precisa, não é um momento, mas todo mês ele está lá. E aquela mulher. Terceiro, ela foi investidora. Ela foi mais do que um ofertante, ela foi mais do que um dizimista, mas ela foi um investidor na obra de Deus. O investidor, ele vai além do dízimo. Ele vê um obreiro que está cantando mal, ele não reclama, ele paga o curso. Ele vê um que está tocando mal, ele não murmura, não fala que é mal, ele paga, ele compra o instrumento. Ele investe na igreja, ele investe nos obreiros, ele investe na obra de Deus, ele é um investidor. Eu vi que ele está passando frio, não tem onde dormir, vamos investir. Ele não tem livro, vamos dar um livro. Ah, ele não tem uma mesa, vamos dar uma mesa. Ele não tem lugar de dormir, vamos dar a cama para ele dormir. É um investidor. Ele vê um obreiro que está andando com a roupa, ele vai investir. Ele vai trazer. Eu fui um investidor do meu próprio ministério, segundo o meu interesse pela obra de Deus. Eu gosto de falar que eu ainda estou mexendo com esse tipo de trabalho, mas Deus está para me tirar disso. Mas eu era ajudante de pedreiro, virei pedreiro. E quantas as vezes eu tive que sacrificar para comprar um livro desse, uma Bíblia. Hoje eu não tenho carro. Não tenho carro. Todo mundo fala, você pode ter um carro. Mas eu estou investindo na obra, investindo em livros. Eu tenho o preço de um carro popular, simples, usado. Queria ter mais, queria ter um novo carro de luxo em livros. Porque onde está o seu tesouro está o seu coração. Eu gosto de ler a Bíblia. Eu gosto de entender. Eu gosto de compreender a mente de Deus nas Sagradas Escrituras. E muitos estão se perdendo. Muitos estão se vendendo. E aquela mulher, ela foi investidora e Deus abençoou ela. Não em dinheiro, porque ela não precisava, porque o comentário dela foi: não preciso de dinheiro, moro na cidade, tenho tudo que eu tenho, tudo que eu preciso, tenho tudo que eu quero, tenho tudo que eu almejo. Aí o profeta mandou olhar, ela falou assim, mas ela não tem filho. Então, Deus chegou com um milagre. Quando você abençoa Deus, quando você faz mais do que você tem que fazer, Deus ele vai fazer mais do que você merecia. Às vezes tem coisas, eu falo pelo Espírito, dentro de revelações bíblicas e proféticas. Tem pessoas que não eram para viver muitas coisas aqui na terra, mas ela faz mais do que tinha que fazer no altar de Deus. E Deus ele tem feito mais na vida dela. Até aqueles que ofertam, que não é o caso, por manipulação, por engano, são honrados porque ela faz de coração. Mas eu estou dizendo que por causa de ensinamentos, líderes estão se corrompendo e têm trazido falso ensino, induzindo muitos ao erro, muitos ao pecado, induzindo muitos aí ao inferno. Porque se já começam assim nas ofertas, e os outros ensinamentos? Porque uma pessoa que traz ensinamentos que não está segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que Deus está mandando, já perdeu o temor. O Espírito já não está mais com ele. Deus já não tem compromisso com ele. Ele já não tem compromisso com Deus. Ele já não tem compromisso com a palavra. Ele já não tem compromisso com o Espírito Santo. Ele já se envaideceu, já se perdeu no meio do caminho. Mas vai ser abençoado aqueles que semearem? Vai. Mas eu quero dizer que tem muitos líderes que estão se vendendo por dinheiro. Outros líderes estão se vendendo por influência, por fama. Para o vídeo não ficar muito grande. Muitos estão se corrompendo.
naste plesia, choteplósia, andaste plaste, kepriatai, choconde face, antique plosio, teplenda kendebesi biada, tacato cuidede que passipi anda capa do compupecepe. E Deus está passeando, está vendo tudo. Deus vai tratar. Deus vai começar a tratar. Vocês vão começar a ver. Deus vai começar a mostrar. Deus vai começar a trazer. Deus vai começar a mexer. Deus vai mexer. Necante araceplécia. Deus vai começar a mexer. Deus vai começar a mexer em altares. Deus vai ter que começar a mexer em lideranças. Deus vai começar a tomar profetas, homens de Deus, a expor pecados. Ah, Deus não expõe. Vai ler Bíblia. Deus não tem prazer. Deus fala 1, 2, 3, 4. Mas a Bíblia diz que é necessário expor para que haja temor na igreja. Porque tem gente que está achando que Deus não faz. Deus é menino. Ah, eu posso fazer o que quiser porque Deus é Deus. Tem uns que faz coisa errada por falta de entendimento, ainda diz, Deus está comigo. Lógico, o jugo, o peso e a justiça Deus vai tratar diferente daqueles que fazem por malandragem, aqueles por falta de conhecimento. Mas por que muitos caem nisso por falta de entendimento? Por que muitos caem nesses ensinamentos que estão indo para o inferno? Por falta de entendimento. Outros porque ficam mentindo para si mesmo. Porque não querem pegar sua cruz, não querem sacrificar, não querem seguir a Cristo. Não querem viver uma vida reta, uma vida íntegra, uma vida temente, uma vida de alegria. Servindo a Deus com alegria nas Sagradas Escrituras. E outros porque querem ter uma falsa esperança. Concluir para o vídeo não ficar muito grande. Certa feita vieram falar para mim, ei, você tem que fazer vídeo de 30 segundos, de 2 minutos. Como é que eu vou trazer as Sagradas Escrituras em 2 minutos, em 3 minutos? Um tema que é amplo, abrangente, temas tão sugestivos, temas tão bons para aprendermos e praticarmos da palavra de Deus. Ah, mas se você fazer isso, você não vai ter muitas pessoas querendo ouvir. Eu estou trazendo a sã palavra para aqueles que têm sede, aqueles que têm fome. O pastor Cirilo, ele falou assim, leva-me aos que têm sede e fome de Deus. E eu estou aqui para aqueles que têm fome. Eu lembro quando eu era novo convertido, eu gostava de escutar a mesma mensagem 20 vezes para ver se eu entendia, compreendia. Homens de Deus. Uns até falavam loucura e eu, por falta de entendimento, achava até bom que a ministração, e chorava na presença de Deus. Mas eu tinha sede, eu tinha fome. Uma das coisas que também o Cirilo fala, que uma das coisas mais importantes que nós temos é a sede, é a fome por Deus. O primeiro amor. Então que nós viemos observar os ensinamentos, para que nós não venhamos estar sem perceber, sem querer, ou enganando a nós mesmos, caminhando a porta larga. E a porta larga, João Batista disse, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Ou seja, o julgamento, a prestação de conta com Deus. E muitos se arrependeram, que é o segredo. O segredo de você não ser julgado é você se arrepender e aceitar Jesus. Só isso, e seguir, porque o reino de Deus é tomado por esforço. Aceitar Jesus e seguir os seus passos, os seus caminhos, parecer com Cristo, renunciar ao seu eu até que você venha alcançar a maturidade e um nível de fé elevada. Eu não quero trabalhar em obras de fé e de salvação, mas tem um padrão para ser seguido. Em outro dia talvez eu trate alguns pontos e alguns acontecimentos sobre essa graça. É graça, Jesus morreu para salvar a todos, mas nem todos vão ser salvos, porque muitos não querem. Jesus, o próprio Jesus contou a palavra da semeadura.
E ele vai dizer: e uns, o diabo comeu a semente, outros foi os espinhos, outros foi a pedra, somente o terceiro que deu fruto, 30, 60 e 100 por um. Então, tratando da salvação, muitos estão sendo roubados, muitos estão se iludindo, muitos estão deixando as vaidades e de certas coisas da vida tomarem e tem roubado dele a sede, a fome e os desejos. Jesus não disse que o jovem rico também iria para o inferno. Ele dificilmente vai. Para que vocês não venham, teólogos, venham pegar a minha palavra e querer distorcer, o próprio Jesus disse para o jovem rico: dificilmente vai um rico. E eu agora vou dizer: dificilmente vai uma pessoa que não se esforça entrar na casa de Deus. Está na Bíblia. Dificilmente, não estou dizendo que não vai. As obras da salvação e os milagres e o tratamento e o julgamento pertencem a Deus, não a mim. Eu sou um expositor das Escrituras. Mas Jesus disse: dificilmente entrará um rico no reino dos céus. E eu digo: dificilmente entrará um que não se esforçar em seguir a Cristo. Se perderá no caminho. E ó que ele falou: eu oro, eu sigo os preceitos, eu faço tudo. Jesus contrapôs ele com uma pergunta com direcionamento. Ele falou: mestre. Jesus falou: eu sou mestre, então toma um direcionamento. Tu é bom, bom só é Deus. Tu é mestre, então siga o direcionamento. Não quis. Por quê? Estava preso. Jesus não queria o dinheiro. Jesus não estava como vou falar, a maioria de muitos líderes que com essas teologia louca, desenfreada, que distorcem a palavra de Deus para semear. Semear é bom, diga somente semeia. O que você semear, você vai colher. Jesus já está dizendo: se você semear muito, vai colher muito. Se semear pouco, vai colher pouco. Mas não prenda o seu coração nisso. Não venha fazer isso por barganha, nem por tristeza, nem por avareza, nem por negócio, mas com alegria, gratidão, fidelidade a Deus. Mas Jesus, ele disse: ei, dificilmente, porque ele saiu triste, ficou com a cara. Você já viu na hora da oferta? Vocês que estão assistindo, na hora da oferta, você olha na cara quando fala das ofertas. Eu estava num culto certa feita, o Espírito Santo, novo convertido, o Espírito Santo falou para mim assim: repara no semblante das pessoas. Eu nem tinha lido essa passagem, nunca tive tido essa revelação. E eu olhei. Tava todo mundo falando em língua, entrando no mistério, rolando, um profeta entregando mensagem para outro negócio. Falou: hora da oferta. Cessou língua. Cessou pulo. Cessou um punhado de coisa. E as pessoas fechou, descaiu o semblante. O jovem rico. O jovem rico, se fosse um conto pessoal, ele estava falando em língua. Lá blasébia: Senhor, Deus, eu te adoro, te amo, eu te sigo, bom mestre, lindo, amado. Até cânticos espirituais, quando Jesus falou: então faça isso. Se eu sou mestre, só me siga o direcionamento do mestre. Não seguiu. Tu é bom. Tem gente que bajula a liderança, tem gente que bajula Deus, tem gente que bajula querendo ouvir uma palavra de conselho. Do mesmo jeito que tem líder que faz enganar pessoas, tem pessoas que enganam seus líderes com palavras de bajulação. E Jesus já olhou e falou assim: bom é Deus. Jesus estava querendo trazer num contexto de não querendo dizer, se todos nós sabemos que Jesus era Deus. Mas Jesus estava ensinando para homens que tem pessoas que vão querer manipular. Só que Jesus estava no Espírito. Jesus estava no dom da revelação. Jesus, se nós formos contextualizar, Jesus estava ali trazendo. Eu não quero trazer polêmica, eu estou aqui para pregar a palavra. Mas Jesus disse: dificilmente entrará no reino do céu. Porque ele saiu. Ele virou as costas para Jesus quando foi confrontado. Você quer saber quem vai ser salvo? É no confronto. É quando está no arroxo. É quando está igual Jó. Ali ou blasfema, ou adora. Ou dá glória, ou murmura. Ou fala Deus é Deus, ou vai pular pro lado das trevas. Ou vai fazer igual Saul, vai consultar os magos, os adivinhos e os satanás.
Você tem sua fé firme no momento da prova, tu pode desviar. Jesus não disse, você não vai porque você não obedeceu. Jesus disse, dificilmente vai um entrar porque não vai querer abrir mão. Eu até prego, quando eu prego essa mensagem, eu falo. O que Jesus estava querendo dizer é bem simples. Você vai para a igreja, ou se aparecer um trabalho para você no dia dos cultos, você vai para a igreja ou vai para o culto? Deus entende, eu vou para o trabalho porque eu necessito. Beleza, sua fé, sua motivação. Só que nisso você pode se perder. Porque o reino de Deus é tomado por esforço, é por fé, sacrifício, renúncia, confiança. Aí você vai segundo o que você acha certo e quer, vai nessa sua força, Gideão. Só que pode dar ruim. Aí Jesus falou, tão difícil. Se Jesus fosse falar tão difícil, vai. Os que tem tão difícil, aqueles que não sacrificam, que não renunciam, que não se desprendem. Jesus falou, aquele que quiser vir para mim, pegue sua cruz e siga. Mesmo direcionamento com outras palavras em outra ocasião. Aquele que dificilmente vai querer me seguir. Aquele que quiser. Muitos querem. Se você pega montar um sermão, igual eu já preguei também, você vai falar, mas você já pregou tanto sermão? Graças a Deus eu preguei muito sermão. Não tanto que eu queria, mas já preguei muito sermão. E eu tenho uma leva de sermão no computador para ser pregado. Mas ele falou assim, então, o que ele vai falar? Ele é bem claro em dizer, aquele que quiser, primeiro ponto, decisão. Vinha após mim, aí já é renúncia. Aquele que quiser, decisão, você só decide, você quer? Você quer esse emprego? Quero. Então faça tudo aquilo que eu estou mandando. Você vai ter que limpar o chão, subir no telhado. Não quero mais não. A decisão, até nós sabemos o que nós temos que fazer. Jesus falou, você quer? Quer. Então a regra é essa. A gente fala, eu quero ir para o céu, quer? Larga o pecado, renuncie, desista, saia. Aí a pessoa desiste. Por quê? Porque ela quer, mas ela não quer sacrificar. Ela não quer abrir mão. Ela não quer renunciar. Jesus falou, aquele que quiser vir após mim, pegue a sua cruz. Pegue sua responsabilidade. Pegue sua missão. Então Deus vai colocar um fardo. Não, o fardo de Jesus é leve. Ele vai te colocar responsabilidade. Ele vai te ensinar a ser um cristão. Um discípulo. Um servo. Um crente. De verdade. Para que você venha ser exemplo. Luz. Sal. Pega a sua cruz, negue-se a si mesmo. Esse negar agora é o confronto da cruz e o negar. A cruz e o negar. Se você